Oi, gente! Ótima tarde para você! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa nesta segundona recheada de atrações. Hoje, como sempre, como toda segunda-feira, temos o quadro Seu Direito, respondendo aí as suas dúvidas legais com o Dr. Leonardo Girundi. Também teremos o quadro Sua Carreira com Darlene Bodac, hoje nos ensinando como utilizar o LinkedIn de forma estratégica para alcançar o sucesso. E no artesanato, vamos aprender modelagem em biscuit. Se você tem alguma dúvida sobre esses três temas, já pode mandar a sua pergunta aqui ao nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886. Ai, quero aprender mais sobre o LinkedIn, já manda sua pergunta. Tem alguma dúvida sobre modelagem em biscuit? Já pode mandar sua pergunta pra gente também. E siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E como eu sempre reforço, você também pode assistir ao nosso programa no site hittv.com.br. É isso aí, minha gente. Vamos começar? Vamos começar hoje com o quadro Sua Carreira. Roda a vinheta. Darlene Bodac, já aqui com a gente, especialista em orientação de carreira, consultoria interna de RH, inteligência emocional e master em programação neurolinguística. Eu sempre leio porque o currículo é extenso. Bem-vinda, Darlene. Olá, Clarinha. Que bom estar aqui de novo com você para a gente falar de LinkedIn, né? Tirar as dúvidas dos profissionais, como desmistificar. E não tem segredos, né? Basta começar a utilizar a ferramenta que daí já começa a entender que não é um bicho de sete cabeças, não. É bem legal. É isso aí. Para quem não sabe, já vamos começar falando LinkedIn. Quem hoje não tem um perfil dentro do LinkedIn, tá fora aí do mercado de trabalho? Não está sendo visto, não está sendo lembrado, porque hoje o LinkedIn é a ferramenta mais utilizada, então nós temos milhões de usuários que estão conectados nessa rede. Né? Então é importante sim criar um perfil ali para divulgar, para ter também o seu currículo eletrônico nessa ferramenta tão poderosa. E sempre também colocar algumas ideias, se manifestar, entender o que as pessoas estão falando sobre o mercado de trabalho, porque ali acontece bastante coisa interessante. Exatamente, precisa ter hoje em dia, né? Não tem saída não. Mas é importante que a gente tenha também um currículo, lógico, né? Um currículo ali para a gente enviar por outros meios, pelo WhatsApp, outros canais aí de comunicação para imprimir, enfim. A gente precisa primeiro deixar esse currículo bem feitinho, atualizado, como você ensinou da última vez que esteve aqui, para depois colocar todas essas informações do currículo no LinkedIn. Esse é o caminho ou não? Exatamente, Clarinha. Aprendeu a lição, olha que maravilha. Realmente isso é importante. Primeiro o currículo, estando pronto, na sequência fazer a atualização do seu LinkedIn através desse documento. Porque não há necessidade de ter dois documentos. Às vezes os profissionais eles acabam não atualizando o LinkedIn porque eles ficam nessa dúvida. Mas eu vou ter que também escrever um novo texto, uma nova organização lá no LinkedIn. E não há essa necessidade. E por que não há essa necessidade? Do mesmo jeito que você só tem uma identidade, você só tem uma CNH, você só tem uma carteira de trabalho, você não tem um documento para cada situação. O teu documento é uma identidade para uma única coisa. E o mesmo a gente encara com o currículo pronto, vai lá e atualiza o LinkedIn, que daí fica mais fácil, mais prático do que ficar às vezes na frente da tela querendo escrever diretamente. Aí tem erros de português, erros de gramática e assim por diante. É isso aí. Então a gente já lembra também que uma vez feito ali, dê aquela boa olhada, aquela boa analisada, né? Faça ali uma correção ortográfica para ficar bem bonitinho. Exatamente. Né? Porque senão já perde ponto ali mesmo, né? Com certeza, porque o recrutador ele está bem antenado do profissional que ele está buscando. E se essa pessoa não souber escrever sobre ela mesma e já tiver vários erros ali de ortografia e gramática, como é que serão os e-mails que serão enviados para os clientes, para os colegas, para a diretoria, não é mesmo?
Por falar em erro, já vamos mostrar então, a Darlene ela preparou aqui telas bem didáticas para ensinar você que está em casa a montar o seu perfil no LinkedIn ou até mesmo consertar aquele que você já tem. O meu, por exemplo, tem um tanto de erros, então já vou aprender junto aqui com a Darlene, porque ela trouxe pra gente o próprio LinkedIn dela, que é maravilhoso, é perfeito o seu LinkedIn, já deu uma olhada lá e olha, o meu tá anos-luz ali do seu, mas a gente aprende junto, a gente aprende demais aqui no nosso programa, né? Então a gente já vai mostrar aí uma comparação de certo e errado nessa primeira tela do LinkedIn. Olha lá, gente, o que tá errado ali em cima e o que tá certo embaixo? Olha, quando o recrutador está procurando um profissional, percebam, ali abaixo do nome dele, que é o que nós chamamos de título, ele coloca Open to Work, que é uma sigla que está aberto para o trabalho. Então, claramente, ele está desempregado, até mesmo porque está utilizando aquela faixinha verde, que eu também não indico usar aquela faixinha verde Open to Work. E abaixo do nome desse profissional, mesmo que ele esteja desempregado, buscando uma nova oportunidade de trabalho, ali precisa constar exatamente qual é a área de atuação dele. Se ele é comercial de vendas interno ou externo, ou se é uma pessoa de recursos humanos. Recursos humanos também tem várias áreas. Pode ser uma pessoa de departamento pessoal, pode ser um profissional de desenvolvimento humano organizacional, de recrutamento e seleção. Então, ali embaixo do nome sempre tem que estar a área de atuação. Aí, ali no meu, eu preenchi todas as minhas áreas de atuação, mentora de carreira, palestrante, treinadora, professora e assim por diante também desenvolvimento humano, que é importante. Então, o título é o primeiro ponto para esse profissional ser achado e também quando ele vira miniatura na lateral do LinkedIn, se ele coloca ali o título, ele também já entra como sugestão de um possível profissional que esse recrutador está buscando. E aí a pessoa tem que ter foco ali nessa área de atuação, porque às vezes a pessoa ela é multitarefas. Tem aí várias profissões. Ela coloca todas, se ela estiver procurando emprego, ou ela foca numa área só? O importante é focar. Eu vejo bastante profissionais, mas e se me chamarem para isso, eu estou aqui disponível. E se me chamarem para aquilo, eu estou aqui disponível. Percebam, o recrutador, se ele vê que o profissional ele tem várias vertentes e ele está se oferecendo para essas várias vertentes, é muito provável que ele não vai ser chamado para nenhuma. Então, a minha indicação é sugestão, gente. Colocar aquilo que você mais gosta de fazer. Se você é uma pessoa que mais gosta do financeiro e tem experiência em outras áreas, comece a tratar com firmeza no seu financeiro, porque daí você já vai se especializar mais em financeiro, você vai buscar mais estratégias para uma pessoa de financeiro e você vai dar amplitude também em tudo que você sabe fazer para um departamento financeiro. Vou pedir para colocar novamente essa foto 1, essa tela 1, só para a gente observar a foto. Eu tô vendo ali em cima que a foto tá borrada, né? Não é um perfil que a gente possa divulgar ali, mas me dá a impressão que é uma foto ao ar livre, talvez, ali aquela foto. E eu tô vendo a sua ali, uma foto bem profissional, bem bonita, né? Darlene tá lindíssima ali, por sinal. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa foto de perfil. Ela deve estar ali? Se sim, como deve ser essa foto? Essa foto precisa ser o mais profissional possível e do jeito que a pessoa é costumeiramente de ir trabalhar. Aquela foto ali que eu coloquei do errado é uma foto que provavelmente essa pessoa está em viagem. Ele está ainda usando uma touca que aparece bem pouco os olhos e o colarinho do casaco dele também tampa bastante. Então acaba que impede de saber um pouco mais da imagem desse profissional. E o LinkedIn, por ele ser uma plataforma profissional, o ideal é que coloque uma foto adequada do dia a dia. Principalmente para as mulheres, aqui vai uma dica muito legal. Algumas mulheres, quando vão para casamentos, formaturas, que estão com aquele cabelão, aquela maquiagem, costumam colocar essa foto para o LinkedIn. Só que não é uma foto costumeira do dia a dia. Então, busca usar aquela maquiagem mais sóbria, a roupa real de trabalho, evitar aqueles decotes profundos. Vai mesmo como se fosse para o dia a dia de trabalho. E os homens não necessariamente precisa ser de terno, gravata. Mas se normalmente costuma trabalhar de camisa polo, faz uma foto de camisa polo. Se é de camisa social, uma foto de camisa social e tá ótimo.
O clássico nunca sai de moda. É foto como se estivesse indo para uma entrevista de emprego presencial. Exatamente. Essa é a ideia, né? Exatamente a ideia. É isso aí. Vamos à tela 2 agora, a página inicial do LinkedIn da Darlene. O que você comenta sobre essa primeira página, Darlene? Essa primeira parte que nós chamamos, ali, claro, eu coloquei a minha foto, coloco também um banner da minha empresa, mas se o profissional quiser, ele pode colocar um banner apenas com os contatos dele, o WhatsApp, se for do interesse, claro, o e-mail é muito importante e, de repente, uma imagem que represente a área de atuação desse profissional. A foto, como eu já falei, é importante que seja uma foto profissional, mas não precisa ser nada de estúdio, não precisa exagerar. O nome completo, conforme você usa também no seu currículo, é importante. E ficar evitando abreviar o nome. Às vezes, alguns profissionais colocam o primeiro nome e o sobrenome coloca, suponhamos, no meu ficaria Darlene B. Ponto. Não é legal ficar trazendo essas abreviações. Coloca ali o nome artístico. Exatamente, mas não temos um nome artístico, né, na carteira de trabalho. Sim, mas o nome que você mais usa para assinar. Isso, mas por exemplo, eu tenho 5 nomes. Eu não uso 5 nomes, eu coloco só os 3 que eu uso. Maria Clara Leite. Eu também tenho um monte de nomes. É isso. Mas eu coloco só Darlene Bodac, que é o que eu uso no meu currículo, nas redes sociais, na minha assinatura. E na sequência do nome vem o título. O título é importante, como nós falamos, e percebo, embaixo do título não tem ali uma partezinha azul escrito informações de contato? Sim. Essas informações de contato, gente, isso ali faz falta na vida do recrutador. Já é a nossa próxima tela. Tela 3, então, informações de contato. Olha lá, Darlene. Exatamente. Então, na primeira página, quando você olha ali informações de contato, com aquele botãozinho azul, é importante clicar para atualizar. É lógico, como eu sou empresária, então eu coloquei todos os meus contatos porque eu quero que o meu cliente me ache. Mas não é necessário que você coloque o número do telefone, mas o e-mail é primordial. Não esqueçam de colocar o e-mail. E dica, gente, não utilizem o e-mail da empresa que vocês trabalham no LinkedIn. Por quê? Às vezes a demissão acontece do dia para a noite, ninguém está sabendo. E você não consegue trazer a sua conta depois para o seu e-mail pessoal e acontece de perder a conta onde já tem milhares de conexões, já tem vários conteúdos, então seria uma grande perda. Então não utilizem o e-mail profissional lá no seu LinkedIn. E para fazer nenhum tipo de cadastro, né? Já aconteceu comigo, sabia? De fazer algum tipo de cadastro aí com um e-mail profissional e depois eu saí daquela empresa e não tinha mais como acessar aquele e-mail. E aí eu fiquei perdida. Eu falei, e agora, gente, o que eu faço da minha vida? Exatamente. Tive que recadastrar tudo de novo. Exatamente. Então, não é bom, não. Não é bom. E também porque, assim, ó, o LinkedIn, ele pede também ali o seu CPF, né? Sim. Então, ele fala que já tem um cadastro para aquele CPF. E para outras contas também. Sim, para várias coisas. Então, não é bom, não. Usa só realmente para o trabalho, naquele lugar onde você está atuando naquele momento, né? Exatamente. E sempre em busca de algo melhor, né? Afinal, né? A ideia é que a gente saia dessa empresa para ir para outra sempre, né, com algo melhor, com uma colocação melhor. É por isso que estamos aqui com esse quadro Sua Carreira. A ideia é que você possa alavancar a sua carreira neste ano de 2025 e Darlene Bodac está aqui para ajudar a gente com isso. Hoje, falando então desse perfil no LinkedIn, tem alguma dúvida? Pode mandar sua pergunta para a gente, DDD 11, número 3337-5886. Vamos à próxima tela, tela de número 4, é o sobre do LinkedIn. É aqui. Esse ponto é importante, porque esse sobre, ele é aquele resumo das qualificações do currículo. Olha a dica! E esse resumo, o que ele é? É a caixa de ferramentas de cada um. É exatamente o que você faz dentro da sua profissão, quais são os detalhes importantes também que você faz. E muito importante colocar ali no final desse sobre, quais são as ferramentas que você usa. Por que essas ferramentas elas são importantes? Porque dependendo do tipo de requisitos que o recrutador está buscando, essas ferramentas elas irão fazer parte também de uma pesquisa. E ela pode ser decisiva ou não, porque alguns profissionais eles acreditam que não há necessidade de escrever as ferramentas, mas faz total diferença. Só para a gente ter uma ideia, mais ou menos, Darlene, a pessoa está em casa, ela fala, legal,
Entendi, Darlene. Mas dá para você dar um exemplo prático de como a gente escreve esse texto? Eu vi ali, eu não consegui ler, mas eu vi ali que tem um texto de 12 linhas, que eu contei. No final, você assina, Darlene Bodac. Isso. Né? Então, pode falar um pouquinho mais sobre esse texto, para quem está em casa, da ideia de como ela começa, como ela discorre esse texto, como ela finaliza. Principalmente, tem que assinar no final? Eu assinei por causa de um preciosismo, né? Mas não é super importante, não. O mais importante é começar esse texto realmente sinalizando que é um profissional já de 5, 10, 15, 20 anos na área X, suponhamos então que seria um engenheiro, e dentro dessa engenharia, tudo que esse engenheiro trabalha. Né? Porque às vezes a gente sabe que alguns engenheiros eles podem até fazer uma transição de carreira, porque eles são muito bons de cálculos, e eles vão para a área financeira. Então, se ele faz uma transição, ele não precisa mais utilizar esse engenheiro. Ele trata apenas na questão financeira, o que ele trabalha, se é com investimentos, se ele... o tamanho da empresa também, se é uma empresa de pequeno porte, se é uma multinacional ou não, trazendo também essa experiência. Na sequência, quando a gente está falando de um líder, eu gosto de colocar a liderança de quantas pessoas que esse líder está acostumado a fazer, que também é importante. Aí o texto seria liderança de 20 pessoas no setor XPTO há não sei quanto tempo, para também trazer essa ideia mais ou menos para o recrutador. Na sequência, falar o que ele é acostumado a fazer, o desenvolvimento do departamento, o desenvolvimento das atividades ou até mesmo a capacitação da sua equipe também é importante falar, porque isso mostra que é um líder que está preocupado com as pessoas. Eu percebo que muitas pessoas colocam ali no sobre as habilidades. Eu sou bom em comunicação, eu sou um excelente gestor. Não escreva eu sou um excelente gestor. Escreva que você tem uma liderança em tantas pessoas, que você treina as pessoas da sua equipe. Coloque também que você faz reuniões periódicas com a equipe para falar de resultados, para falar que isso daí mostra engajamento. Então, os textos, eles sempre precisam ser algo que vai trazer ali a informação e também com algo entre linhas do que ele faz com essa informação com relação aos funcionários. E as soft skills, aquelas habilidades comportamentais, também devem entrar aí ou em outro momento? Ela entra de novo entre linhas. Então, por exemplo, como que ele vai falar que ele é um bom comunicador? Porque ele montou, sei lá, um projeto dentro da empresa que ele pode colocar ali no sobre. Então, dentro desse projeto era levar, suponhamos, a informação da NR1 que está sendo muito falada e a preocupação que ele tem com a saúde mental da equipe. Olha só, ele fala de comunicação, ele fala de engajamento e ele fala também de um olhar humano para a sua equipe. Implicitamente. Implicitamente, adorei a palavra, obrigada. Né? Ele fala sobre ele, mas de uma forma assim, bem maquiada, né? Não precisa falar exatamente, né, aquilo que faz. Mas é bacana, né, falar dessa maneira. Senão fica vazio, né, Clarinha? Sim. E aí eu falei, né, eu contei, tinha 12 linhas de texto ali no seu, né, que já é suficiente para falar muita coisa. Também não pode ser muito extenso, né, esse texto. Ele aceita até 2.000 caracteres. Dependendo do tamanho da experiência do profissional, vale a pena colocar ali alguns resultados significativos que ele teve ao longo dessa carreira, principalmente nos últimos anos. Principalmente quando a gente está falando de um executivo, de uma pessoa que ele tem um envolvimento muito grande dentro da empresa. Isso chama bastante a atenção dos recrutadores quando está fazendo uma busca. É isso aí. Palavras-chave também precisam entrar nesse texto ou só depois? Precisam também entrar nesse texto. Até quando você me perguntou ali sobre como que vai colocar essa parte das competências no LinkedIn, o LinkedIn ele tem um item chamado competências, aonde você vai colocar ali comunicação em equipe, liderança em equipe, habilidades, enfim, ele traz uma série de palavras-chave e também você pode escrever algumas outras que você não esteja encontrando dentro dessa classificação que a própria ferramenta traz. Só para ficar bem claro, quais seriam essas palavras? Depende do profissional.
Aí o profissional ele tem que buscar as dele, né? Por exemplo, no meu eu coloquei trabalho em equipe, eu coloquei liderança de equipe, eu coloquei também comunicação, eu coloquei o que mais? Carreira, que é um dos temas que eu falo, coloquei também mentorias, então ele vai buscando conforme a escrita. E o LinkedIn, ele é tão inteligente que conforme também ele vai escrevendo, o LinkedIn vai trazendo sugestões de competências por conta daquilo que ele identificou no texto. Olha que bacana, e aí a pessoa já tem essa facilidade, então a própria inteligência artificial ali já te dá o caminho das pedras, né? Exatamente. O LinkedIn, ele traz muita dica. Então, dá para intuitivamente a pessoa vai conseguindo ali fazer esse perfil da forma mais objetiva, clara e que realmente chame a atenção do robô, né? Na hora da busca ali dos recrutadores. Exatamente. Porque, na verdade, Clarinha, a gente nunca vai saber em qual momento que ou é o robô que vai te achar ou é um recrutador. Porque, por exemplo, das vagas que a gente vai se candidatando, e isso é importante, tá? Quanto mais preenchido também o seu LinkedIn, mais ele te sugere vagas que são ideais para você, para o teu perfil. Então, ele vai te trazendo essas sugestões. E conforme a gente se candidata às vagas dentro do LinkedIn, normalmente é o robô que faz a primeira seleção, dependendo do tamanho da empresa. Mas aí que vem outra parte, por que do LinkedIn também estar bem preenchido, por conta dos recrutadores quando eles estão fazendo uma tarefa chamada de hunting. Eles estão caçando um profissional no mercado de trabalho. E dentro dessa caça, ele vai fazer uma seleção mais direcionada, porque ele tem ali um perfil que ele precisa atender para o seu gestor e ele vai buscando detalhadamente. Então, normalmente é olhado ali 50, 60 perfis, mais ou menos, para depois chegar numa seleção de 10 dos mais atrativos, porque nem sempre essas pessoas se candidatam às vagas. Mas elas recebem uma mensagem. Você gostaria de participar de um processo seletivo? Ou, dependendo do nível, você tem alguém para me indicar para ser exatamente a área de atuação daquela pessoa. Daí ela vai sentindo o termômetro se a pessoa está disponível ou não. É isso aí. Vamos à próxima tela, então. Tela de número 5, que são os destaques. Olha lá, Darlene super destacada. O que são os destaques, Darlene? Os destaques é uma parte da ferramenta que ela serve para você colocar ali o que você está realmente fazendo de bom, né? Então, por exemplo, no meu caso, eu coloco todos os meus artigos. Mas suponhamos que você queira, Clarinha, destacar alguma coisa sua importante que você está fazendo aqui na TV, ou de repente uma matéria que você gostou muito que você fez e que ela vai te propagar. Então você faz uma publicação e na sequência você vai no canto superior direito dessa publicação, clica nos 3 pontinhos e daí você clica na estrelinha para destacar. Aí isso fica mais próximo de quem acessar o seu LinkedIn, ao invés de ele ficar lá escondidinho, porque são tantas outras informações. Então, para quem tem site ou redes sociais em outras plataformas e quiser também colocar ali no destaque, ele dá a possibilidade de colocar o link. Coloca o link e daí depois ele faz essa publicação. Aí ele vai pegar a página mais importante ali, o início dessa tela, e ele fica uma miniatura ali dando essa chamada de atenção. É bem legal destacar redes sociais, portfólio também, quem tem pode colocar ali para destacar. Bem bacana, já ficamos então com essas informações, né? Como você disse, os destaques estão dentro das publicações, é isso? Que é a nossa próxima tela, de número 6. Exatamente. Olha lá. Essas daí também estão ali em destaque no seu LinkedIn, não? Essas eu não destaquei, eu só destaquei os artigos. Aí são só as publicações. Aqui são as publicações de eventos, ou até mesmo quando tem algumas matérias que eu acredito que vale a pena questionar. Ou, por exemplo, no início de ano, que sempre as pessoas estão falando que querem mudar de emprego, que querem uma novidade. Então, faça uma publicação daquilo que você está percebendo. Olhe o que é importante na sua área de trabalho. Mas o que uma publicação vai me trazer? A partir do momento que você
está também olhando a publicação das outras pessoas, você permite que as pessoas olhem as suas e para que elas comentem, para que elas percebam o quanto que você está engajado com novidades do que está acontecendo no mercado e até mesmo entender quais são as suas expertises. Porque quanto mais você se propaga, e lembrando, gente, que publicações do LinkedIn não é local para ficar criando debates. Não é local para ficar, de repente, falando de coisas pessoais, porque tudo isso pode marcar negativamente também. Né? Então, utilizem essa parte da ferramenta para realmente se propagar, para mostrar aquilo que é bom. Porque eu sempre costumo dizer que dentro de relacionamento, a gente vai querer próximo aquelas pessoas que tenham uma valorização, que elas tenham um olhar positivo, que é isso que faz nós queremos nos relacionar com as pessoas. É isso, vamos andar aqui um pouquinho mais rápido, porque senão a gente não vai conseguir falar tudo até o final do bloco. Vamos à próxima tela, que é a experiência profissional. Aí a gente coloca tudo e mais um pouco, Darlene. Exatamente. E é muito importante também dentro do LinkedIn, dentro da empresa que você está, se você teve promoções, vá fazendo o acréscimo das promoções, porque ele faz uma seção segregada. Então, dentro de uma empresa, às vezes você está há 10 anos, o recrutador vai olhar, ué, mas recebeu promoção ou não? O que será que essa pessoa está fazendo? Será que ela está estagnada? O que está acontecendo? Então, é muito importante fazer isso. E quando a gente fala da experiência em si, precisa escrever detalhadamente, sim, tudo aquilo que está fazendo. E o ponto diferencial são os resultados que o profissional ele acaba criando dentro do departamento dele. Independente se é analista, se é coordenador ou se é gerente. E o que são resultados? É você começar um processo que antes não tinha um resultado, que não tinha uma boa compensação, e você começou a perceber que a partir do momento que você criou esse processo, começou a ter uma melhoria dentro do departamento. E essa melhoria foi em quê? Em pessoas que antes faltavam e hoje não faltam mais. Porque foi feita uma dinâmica com elas e foi buscar também um acolhimento, um pertencimento na empresa. Entendemos o problema, conversamos, contornamos e hoje 10 pessoas que faltavam muito não faltam mais. Então nós temos ali um X% de pessoas que não tem mais esse absenteísmo dentro da empresa. Isso é um resultado também bacana. Ou dependendo um líder, o que ele vai fazer na questão de faturamento também é um resultado bacana. E sempre colocar em porcentagens. A experiência ela é muito importante ser muito bem preenchida e se tiver dúvidas, pesquise uma vaga que você acredita que seria para você. E depois, quando você olhar o descritivo dessa vaga, olhe para o seu LinkedIn e faça o comparativo. Será que eu tenho no meu LinkedIn tudo que estão pedindo nessa vaga? Será que eu escrevi? Porque olhar para a vaga e falar assim, eu faço tudo isso aqui e não ter nada escrito, não te ajuda. É um ótimo caminho, então, para te ajudar, né? Ajudar as pessoas que estão acompanhando a gente agora, realmente a escrever de forma correta para ser localizado pelo robô e pelos recrutadores, né? Exatamente. A nossa próxima tela seriam as experiências antigas, que eu acho que é mais ou menos o mesmo caminho, né? Dá para a gente pular para a próxima já? Dá sim. Que são formações acadêmicas, né? Essa tela 9, formação acadêmica. As formações acadêmicas, elas são muito importantes de trazer também para o LinkedIn, porque é um jeito de o profissional contar a história dele, contar todas as formações que ele fez, se ele tem pós-graduação, se ele tem MBA, onde que ele formou, o porquê, quando e quanto tempo também que ele tem essas formações. E as licenças e certificados, que é a próxima tela, no que se difere? As licenças e certificados é o local onde eu gosto de cadastrar todos os cursos. Por que eu gosto de cadastrar aqui em licenças e certificados? Porque é um jeito de o profissional colocar a instituição que ele fez, ela aparece o ícone da instituição, ele traz também, você pode colocar ali o seu certificado, que também vai fazer a diferença, fica mais bonitinho, né? Enquanto que no item cursos dentro do LinkedIn, acaba que ele não fica também organizado por tempo, ele fica organizado por ordem alfabética. Então imagine que o profissional ele fez um curso muito importante e ele vai ficar perdido lá em meio de 20 cursos. Então licenças e certificados é o local mais legal que eu gosto para colocar todos os cursos.
Darlene, já acabou nosso tempo, você acredita? Acredito. A gente ainda tinha algumas telas para falar, mas eu vou citar aqui, assim como os cursos, depois a gente coloca ali os idiomas, que é importante também deixar em destaque, né? Que você já trouxe essa informação aí pra gente. E aí, gente, dá até para colocar trabalho voluntário e causas. Também é importante que as empresas saibam e reconheçam as nossas causas. Sim, ele é importante. O trabalho voluntário também ele traz palavras-chave e as causas também para você utilizar a ferramenta como um todo. Que quanto mais você preencher o LinkedIn, mais a ferramenta e o algoritmo entende que você está engajado e também te propaga mais. É isso, gente. Então, tivemos aqui uma aula de LinkedIn, como usá-lo de forma estratégica para alcançar o sucesso. Nesse nosso quadro, Sua Carreira com Darlene Bodac, especialista em orientação de carreira. Vou deixar aqui os contatos dela para que você possa conhecê-la mais, conhecer mais do trabalho dela. E se você tiver alguma dúvida, entrar em contato direto com ela, porque não deu tempo de responder nada. Vamos lá, então, site bodac.com.br, site bodac.com.br. O LinkedIn, é claro, que é isso que você viu aí na tela em todos os exemplos, Darlene Bodac. E também o WhatsApp, DDD 11, número 939... Não... Aquele ali tá certo? 98784. É esse, né? Isso. Eu que escrevi errado aqui na minha ficha, então, desculpa. 98784-1269. 98784-1269, tá certinho, né, Darlene? Certíssimo. Perdão, escrevi erradinho aqui. Mas é isso. Muito obrigada, Darlene, mais uma vez, por trazer tanta informação, tanto conteúdo aqui, que ajuda tanta gente. Muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, é uma honra sempre vir aqui participar com você. Beijo, até mais. E agora nós vamos a um breve intervalo e já já nós voltamos com o artesanato aqui no nosso programa. Não sai daí, não. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Ótima tarde a você que nos acompanha. A gente já teve aqui muitas dicas de carreira com Darlene Bodac. Hoje nos ensinou aí o passo a passo para construir um bom perfil no LinkedIn, um perfil de sucesso. Se por acaso você perdeu, você pode rever esse programa lá no YouTube, Hit TV Oficial. Entra lá na playlist do nosso programa, você consegue rever todas as nossas edições. Mas agora é hora de artesanato aqui no nosso programa. Roda a vinheta. Hoje nós vamos aprender modelagem em biscuit aqui no nosso programa. Quem está aqui com a gente para nos ensinar tudo sobre essa arte é a Girleide Santos, artesã. Girleide, tudo bem? Tudo bem. Muito prazer. Prazer. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Tô vendo aqui seus trabalhos, coisa mais linda da vida, hein, Girleide? Olha Não é? isso. Que sucesso? Vou te chamar de Gi, que já sei que você é Gi do biscuit, não é isso? É. Gi Santos. Gi Santos, É. né? Do biscuit, ela tem inclusive uma loja, né? Aqui na 25 de Isso. março, região central de São Paulo, né? É. Tudo Estamos você aí. que faz lá na sua loja? Não, hoje eu não consigo mais fazer a demanda sozinha, né? Aham. Hoje eu tenho uma equipe, umas meninas que estão comigo, minhas parceiras que me apoiam, né? E me ajudam. Mas Inclusive, fiquei sabendo que você trouxe muita coisa que você fez especialmente para o nosso programa é hoje, é verdade. isso? Corrido, mas consegui O que encaixar você na fez aqui agenda. pra gente? Eu modelei o bolo, né? Uhum. Bolo doceria e os cogumelos. Os cogumelos para mostrar, gente, que não É. importa o tamanho. Não importa. Tendo a massinha na mão, a criatividade... Vai longe, Vai né? longe. Porque a gente vê aqui os pequenininhos, né? Acha É. que biscuit só dá para usar ali para fazer as coisas menores. E Sim. não, gente. É uma coisa mais linda que a outra. E até, inclusive, para usar como um enfeite ali em uma outra Isso, peça, né? pra Aqui a gente tem festa. aqui o quê? Umas carteirinhas? Aí é o porta Kit Kat, Porta Kit Kat, É. que já fica como lembrança. como lembrança. Lembrancinha Decora a de mesa, aniversário. Isso, decorando a mesa e aí os convidados levam de lembrança. O seu forte hoje são as festas, né, Gi? É, hoje eu iniciei no nicho, né, de potes, que era de antigamente. Mas Aham. hoje eu tô na festa já há um bom tempo já. É isso aí, eu tô vendo aí, ó, que tem muitos personagens, né? Bob Sim. Esponja ali, o
Stitch, é isso que chama, né? O Stitch é o do momento. É isso aí, o Stitch é do momento. Aqui a gente tem um bolo com a Minnie, são vários os personagens. Ali embaixo ali tem vários personagens também, um mais lindo que o outro. E aí, eu queria saber de você, são moldes para fazer esses personagens? Sim. Hoje, assim, o biscuit, ele cresceu muito, né? Antigamente, a gente não tinha nem a massinha pronta. Hoje, os fabricantes hoje têm essa variedade toda de massa, de cores. E com isso, cresceu demais os moldes de silicone. São vários os moldes de silicone, aí fica mais fácil, né? Fica muito mais fácil para poder modelar. Tipo, como eu estou na região da 25 de março, então a demanda é grande. Então, assim, a modelagem, não tem como modelar uma pecinha, duas. Então, é grande escala a produção, né? Porque toda hora para não estar repondo. Então, a gente tem diversidade de modelos, muita coisa. Muita, é isso muita. aí. Mas hoje a gente vai aprender a modelar na mão mesmo, é isso? Hoje é. Hoje a gente vai apresentar aqui uma coisinha bem básica, simples, mas com muito, assim, coordenação motora, os segredinhos, que a partir disso daqui, que é a partir de uma bolinha, né? Uma bolinha de biscuit. De massinha, né? A massinha, você faz 1000 coisas aí. É isso aí, a diversidade é muita mesmo. E para mostrar que todo mundo pode fazer? Pode. Todo mundo pode fazer. É uma ótima oportunidade para fazer renda extra. Ah, com certeza, com certeza. Eu estou no ramo de biscuit, para quem não conhece, há mais de 20 anos, né? Quando eu iniciei, como eu falei, não tinha nem massa. A gente tinha que fazer a nossa massa, ter todos os produtos, né? Então, assim, não tinha essa facilidade de hoje, né? Como hoje a gente tem molde de silicone, hoje a gente tem olhinho, hoje a gente tem ferramentas de excelente qualidade. Então, assim, aprendendo a modelar os segredinhos, vai embora. É isso aí. Então, você que está em casa, quer fazer uma renda extra, quer aprender a trabalhar com biscuit, eu falei aqui pra Gi. Gi, eu nunca mexi com isso na minha vida, mas eu gosto muito de massinha. Já dá pra ter uma base aí com a massinha? Eu te convido para participar da aulinha de hoje, da modelagem de hoje. Ah, eu vou participar sim. Não sei se eu vou me sair bem, viu, Gi? Vai. Com certeza, mas a gente sempre tenta, garanto, né? A gente tá aqui pra aprender nessa vida, não é? Nessa vida tá aí para aproveitar as oportunidades, né? E aprender. É isso aí. Então, você que tá em casa, quer aprender? Fique ligado, então, que a partir de agora, Girleide vai ensinar tudo pra gente, como é que a gente trabalha com biscuit. Mas antes, lista de materiais na tela, por favor. Olha lá a lista. Massa de biscuit natural e também nas cores laranja, vermelho, verde, roxo e ocre. Estecas, é assim que fala? Tá correto. Estecas para biscuit, cola para porcelana fria, rolo para abertura de massa, cortador redondo, babado, pincel de água, pote de vidro com tampa e verniz fosco em spray. Tá aí a listinha de materiais. Eu sempre lembro que depois dessa lista vai lá para o nosso Instagram, @nossoprograma. Você pode rever todinha essa lista, pegar ali item por item, mas agora é hora de prestar atenção no passo a passo da Gi. Vambora, Gi? Passo a passo. Vamos lá. Então vamos apresentar, né? Que seria esse pote aqui de tempero. Para frisar aqui, que aqui esses potinhos, pode ser potinho reciclado, tá? Olha que bacana. É um potinho simples, aquele de papinha de neném. Só que a tampa a gente descarta e essa tampa é muito fácil para ser comprada. Nova, né? Toda limpinha, aqui a gente higieniza. Bem como os vidrinhos, né? Os vidrinhos também não saem tão caro, não. Dá para comprar o vidrinho ali novinho, junto com a tampinha. Esse aqui e depois só fazer o trabalho de biscuit na tampa. Esse é um vidro comprado, novo. Olha aí. Maior. Para mostrar para vocês que a mesma modelagem que é feita no menor, a gente consegue fazer tranquilo no maior, tanto nesse como maiores. Por exemplo, só pra gente ter uma ideia, Gi, um vidro desse aqui, quanto é que tá saindo? Em torno de 7 a 10 reais, depende da região. Tá, né? Esse vidro aí. Região da 25 de março, 7 reais. Aí bairro vai dependendo conforme a região. E aí, mais o que utiliza de massinha, sai quanto, mais ou menos? A gente vai usar bem pouca massa aqui. Então, assim, vão ser gramas. Um exemplo, aqui eu usei 4 gramas em cada legumes. Tá. Como agora eu vou fazer numa modelagem maior, num potinho maior, eu vou para 6 gramas. Tá. Então, assim, é muito pouco. 1 quilo de massa dá para você fazer, assim, muitos. Em torno de 30 potes ou mais. Dependendo, né, da quantidade de massa e o tamanho do vidro que a artesã vai usar. Então, é um custo baixo que você Muito consegue baixo. vender por quanto, mais ou menos? Hoje, na ideia de venda de cada um desse daqui, em torno de 15 a 20 reais.
Olha variando aí. da região. Por que eu friso variando da Isso, região? esse pequenininho você tá falando, Esse né? pequenininho. Agora, esse grande que você pagou entre 7 Aí eu já vendo e a 10 30 reais. reais. Aí já 25, 30. vende a 30 reais, ou 30 seja, reais. dá para dobrar o valor aí, né? Dá para ganhar. Eu sobrevivi, eu posso falar assim para você, eu sobrevivi muitos anos, quando eu iniciei, nesses pequenos potes de tempero. Olha lá. Um bom dinheiro. E foi aí que você começou. Foi aí que eu comecei, porque eu também não tinha financeiramente uma quantidade boa, né? Financeiramente. E eu também tinha minhas meninas pequenas. Olha então, só. assim, foi aonde eu corri para ter um financeiro. Mas conseguiu criar tudo as filhas ali, Criei trabalhando tudo. com biscuit, e Já hoje tem a própria loja. Eu tenho minhas meninas formadas, uma formada, e hoje a gente está na região da 25 de março. Né? Eu iniciei com pecinhas à pronta entrega de biscuit, continuo, mas hoje a gente expandiu também para o material. Olha que exemplo, gente. Então hoje que a gente trabalha com material vocês também. de... Ai, se contar a minha Inspiração. história é grande, daqui a pouco tempo. Vamos fazer então, pra gente não perder mais tempo? Vamos lá. Vou apresentar a massinha para vocês, né? Que eu tenho aqui. Então, eu vou utilizar agora a vermelha, depois eu vou utilizar a verde, tá? A folha, a laranja. Essa daqui é a ametista e essa daqui é o ocre. Lembrando que aqui elas não estão puras, tá? Aqui é uma massinha pura. Tá. Ela não está diluída. Então, a massinha, quando ela vem assim colorida, o ideal é diluir na natural. Por isso que a gente fala que a natural é a massa principal para o artesanato. Sem a natural, não sobrevive. Então mistura, é isso? Aí faz a mistura. Tá. Aqui, nesse caso, eu peguei a vermelha, né? E misturei com um pouquinho de natural. E tem uma pesagem certinha Tem de a quanto você tem pesagem, que tem misturar? uma regrinha conforme a quantidade que você vai usar. Como aqui a gente vai usar pouco, Tá. então assim, foi misturado bem pouquinho a massa Tô natural. vendo que você tá ali com a balancinha. Seria quanto da massa colorida para massa natural? Dessas daqui que a gente fez, em torno de 100 gramas Tá. natural e 25 a 30 colorida. Então seria um quarto, mais ou menos. Mais ou menos. Um quarto da colorida para a quantidade da natural, é isso? Que você vai misturar. Ah, e você já fez todas as misturas antes? Já fiz as misturas antes, pra gente ganhar um tempo, né, na modelagem, tirar as dúvidas se precisar. Então, aqui já tá toda misturada. Por quê? Eu costumo falar na loja e peço pra minha equipe passar, né? Que às vezes a pessoa iniciante chega e acha que a massa tá pura aqui, é pra usar pura. Tá. Tem preferência, vai de artesão para artesão. Mas a gente aconselha misturar na natural, porque a natural é para isso mesmo. Porque o biscuit, ele escurece 3 vezes mais. Ah, ele Então, escurece. Quando seca? Quando seca. Vai o processo do secamento, então ela vai 3 vezes mais escurecer. Dica importante, hein, gente? Porque aí você não pode tingir a cor que você já quer. Porque se você tingir agora a cor que você deseja, ela vai escurecer, então ela vai parar em outro tom. Olha que dica já da Gi para você. A gente vai agora a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta, então, fazendo esse passo a passo do biscuit para a gente fazer esse lindo pote de temperos. Fica com a gente, já voltamos. Já estamos de volta com artesanato aqui no nosso programa. Girleide Santos, artesã, quem está aqui com a gente hoje nos ensinando a modelar em biscuit. E a gente já vai seguir aqui para ir rapidinho, a gente aprender logo como é que a gente faz esses moldes. Estamos aprendendo hoje, gente, a fazer esses potes de tempero, que a Gi falou que é o primeiro passo aí para quem quer trabalhar com biscuit. Então vamos lá? Vamos lá, a gente vai pesar a massinha. Como o pote é maior, a gente vai pesar 8 gramas. Tem que pesar direitinho, gente, para saber precificar, certo, Gi? Isso, pesar certinho para poder saber o valor, né, que você deve ter que cobrar pela mercadoria, né? Porque às vezes você fala assim, ah, mas aí eu gastei só 10 reais. E cadê a mão de obra? Quanto tempo você ficou modelando? Então você tem que contar tudo. Lá na loja a gente conta tudo. A modelagem, tudo certinho, quanto tempo ficou, minha equipe, minhas meninas, né? Essa peça aqui foi uma da equipe que fez, essa daqui é outra, ali é outra, cogumelo foi eu, o bolo foi eu. Mas assim, hoje eu não dou conta mais sozinha. É muita peça para ser feita. Vamos lá então, ensinar vamos. quem tá em casa? Bora. Pesou a massa? 8 gramas, essa daí tem. 8 gramas, e O aí? segredo simples do artesanato em biscuit, que às vezes muita gente ainda não sabe, tá? A massa de biscuit, ela é maleável, muito fácil para modelar.
Só que tem um segredinho para fazer a bolinha lisinha sem rachadura, que é a bolinha que começa tudo na parte do biscuit. Bolinha e coxinha. Então, modela com os dedinhos, aperta. Segundo passo, palma da mão, movimento circular 3 vezes com força, formato de círculo. 3. Agora sim uma bolinha com um pouquinho mais de força e ela fica lisinha sem rachadura. Ela não tem nenhuma rachadura. Tá bom? Esse é o primeiro passo. Segundo, coxinha. Olha aí, ó, que linda. Ó, que Conseguiu linda minha fazer. bolinha, gente. Parabéns. Vamos seguir. Coordenação motora, vamos trabalhar um pouquinho. Essa parte da mão, bolinha, inclinada a mão, nós vamos fazer uma coxinha mais alongada. Então, quanto mais vai e vem, mais alongada ela fica. Foi demais, hein? É, mas aí cada pimenta tem o seu formato. Não tem problema? Tá linda. Então pronto. E bora agora modelar a pimenta, desce e sobe. Faz um S, né? Faz um S. E ela fica assim, ó, linda e maravilhosa. A minha ficou bem comprida, ó. Mas não tem pimenta comprida, tem pimenta curta. É isso aí, é da natureza, né? É cada da uma do seu natureza, jeito. É isso aí. Agora vamos dar um acabamento Pronto. nela? Consegui. Conseguiu. Eu falei pra você que você ia conseguir, que Aí. é fácil. Eu Aí, ó, gosto de brincar de massinha, já é um Então, começo, não é? já é um ótimo começo. Então, adoro brincar de massinha com meu filho. Então, Agora vamos dar acabamento pra ficar mais parecido com uma Bora. pimenta, né? Pedacinho de massa vocês abrem. Não deixam a espessura muito grossa, tá? Deixa mais pra fina, mas não transparente. Aí a gente tem auxílio do cortador, agora tem que é uma florzinha, um cortadorzinho pra Corta. ficar bem certinho. e tira. Tirou. Ah, que bacana. Agora você tira Esse a você sua. empurra. É. Já Tira a sai. sua agora, o seu. Posso? Pode, claro. Fácil demais, não é? Fácil demais. Aí. Aí. O meu tá certinho também. Tá. Eu vou utilizar o pincel de água, meninas, para não sujar a mãozinha de cola, tá? Tá. Então, qual a cola que é para ser usada? É a cola de artesanato em biscuit, porcelana fria. Independente da marca, tá bom? Tá. Eu vou usar meu pincelzinho. Vou passar pouca quantidade de cola, quase nada, tá? Um tubo desse daqui vai durar anos. Posso passar aqui também? Passa na sua e vamos posicionar nossa florzinha. Que vai ser um talinho para nós. Cadê o meu? Seu. Essa massinha que eu tô usando é a verde folha, tá? Diluída na natural. Já colou o meu aqui, ó. Meu pimentão. Uma bolinha. Opa. Aí aqui, inclina o dedinho. Coxinha. Eu tô pra fazer essas coxinhas aí bem comprida. Vamos encaixar aqui o talinho. Olha aí. Já Lembrando, encaixou. tá? Que a massinha ela escurece 3 vezes mais, tá bom? Você vai encaixar a sua. Você pode até aqui aprofundar, quero que fique bem firme. Aprofunda, passa um pouquinho de cola E e já encaixa encaixa. seu talinho. Prontinho. Pronto, tá feito, gente. Minha pimentinha de biscuit. Olha e aí que os linda. outros legumes é a mesma coisa, É a né? mesma coisa, tudo é coxinha. Pimenta foi mais longa, nossa amiga. A minha é um pouquinho mais curta. Aqui, E aí, outra mostra coxinha. pra gente só como é que você faz A cenoura. esses tracejados da cenoura. Super fácil, pessoal. Pega a quantidade de massa desejada. No caso aqui eu pesei 8 gramas, tá? Olha a prática Aqui, ó, da mulher, gente. Só peguei um pedacinho, bolinha, lisinha, sem rachadura, movimento circular 3 vezes, movimento bolinha. Olha lá a prática da mulher. Lisinha, sem Bolinha. rachadura. De novo, coxinha, uma coxinha já não tão alongada, mais curtinha. Que é Tenho. o formato da cenoura. Formatinho da cenoura, ó. Mas se você quiser uma cenoura longa também, podem fazer, tá bom? Aí eu venho, marco 3 vezes. 1, 2, 3.
viro. Com essa ferramenta que se chama esteca? Essa daqui é uma esteca que é de faquinha. Isso aí. Isso. Que também dá pra aprender em casa, a gente usa os utensílios da cozinha, né? Gente, pode usar a criatividade de vocês, o que vocês têm em casa, porque antigamente já existia biscuit e não existia nada dessa facilidade de hoje. E a gente fazia biscuit. Então usa a criatividade, usa o que tem dentro de casa. Até aqueles fechos de sacolinha que você entra na loja, que o pessoal fecha a sacolinha lá. Eu tinha um monte na gaveta, porque eu marcava tudinho, meus potes, para poder ficar diferente. É então, isso assim, aí. É a criatividade. E aí marca? Marquei o lado contrário. Dos dois ladinhos. Pronto. Já ficou perfeito e faz o mesmo acabamento ali em cima, né? Mesmo acabamento. Todos aqui é o mesmo acabamento, tá? Mesmo acabamento para todos eles. Vou cortar. Já corta de todos aí. Se quiser florzinha maior, a gente tem maior também, tá? Isso aqui, ó, facilita muito, mas nada impede. É a ferramenta que compra em casa de biscuit como a sua. Lá na nossa tem. Isso aí. Aí aqui cola. A gente tem poucos minutinhos, tá? Dá tempo, né? Dá tempo. É um trabalho aqui que para quem já tem prática, rapidamente faz, não é? Aqui não tem segredo. E aí é uma belezinha, né? Que aqui você já vende o conjunto. É, e às fica vezes lindíssimo, né? Às vezes o cliente quer 3, 4, 5. Hoje eu não confecciono mais, tá? Pote de tempero. Hoje eu já tô no ramo de festa. Foi feito especialmente para o nosso programa, para você que está em casa, aprender a fazer, né, do começo, né, do básico. Se interessar realmente, aí busca cursos, né? Realmente vai se especializar em biscuit. E também utiliza, gente, os moldes, né? Que é muito mais fácil, facilita a vida da gente, não é verdade? Demais, demais. O biscuit cresceu demais. São vários os moldes, ó. Aqui no canto da mesa, a gente tá vendo ali, por exemplo, o molde do Patrick, né? Que é do desenho do Bob Esponja, que ficou ali embaixo agora. Mas a gente tem ali no cantinho, ó, o molde do Patrick. Aí só coloca ali no molde e já sai prontinho, é isso? Isso, já sai assim, prontinho não, sai o corpo, né? O corpo. Aí você vem com um pequeno detalhe, que é o acabamento que precisa, né? Colocar um olhinho resinado, que antigamente a gente precisava pintar, né? O olhinho, tudo no pincel. Hoje a gente tem um olhinho resinado que facilita demais a vida. E tem várias marcas que já trabalham com material de biscuit. Olha lá, gente, rapidamente a Gi já finalizou aqui todos os legumes, como ela ensinou vocês a fazerem, e agora ela já vai pra tampa, certo? Certo! Olha como que ela tá rápida, já entendeu? Olha. Jogo, meninas! Eu gostei de brincar disso, viu? É fácil. Gostei! Aqui eu passei um pouquinho de creme, tá? Creme? Então, eu tinha visto isso, que pra fazer biscuit era interessante passar creme na mão, não precisa? Não, passa na superfície onde você precisa, não na mão, tá bom? Eu passo aqui, ó, tá tudo com creme, meninas, potinho, pra não grudar e não ressecar, né? Então, aqui eu vou modelar, apertar ela, deixar ela mais sedosa e vou abrir a massinha, tá bom? Abre aí com rolo, né? Usa um rolinho, tá? Esse aqui é um rolinho maciço, também tem um lá. Mas nada impede, tá? De vocês iniciar com um rolinho material de construção. Também não deixa muito grosso, né? Não deixa muito grosso. Mas também não muito fino. Não muito fino. Pensa assim, quanto mais mais grosso... espessura um pouco mais grossa aí do que o acabamento ali dos legumes, né? Ou não? Um pouquinho mais firme, porque é tampa, né? Pra na hora que abrir não quebrar. Aí fica mais firme. Aqui eu vou usar esse tamanho aqui, eu usei para esse modelinho de vidro. Agora, para esse, eu vou usar aqui, maior. Ó, maior. Gente, não tem segredo. Cortou. Tirei. Um pouquinho de rebarba, só encostar a ferramenta, a pontinha do dedo, ó. Já vai tirando. Vou passar cola no meu vidro. Passando a colinha no vidro, não precisa ser muita coisa também, né? Não precisa ser muita coisa, tá? Agora tá frio, esse tempo de frio ela demora um pouquinho mais para secar. No verão é super rápido. Lembra assim, calor, amido e cola na massa, seca rápido. É isso aí. Enquanto você vai colando aí, eu já vou passar aqui o contato da Gi Santos Biscuit, Gi Santos Artesã. Olha lá, @ateliê Gi Santos Biscuit. Ateliê Gi Santos Biscuit, lá no Instagram, como você tá vendo aí.
na sua tela para que você saiba mais sobre ela, para que você conheça mais do trabalho dela. Colou, Gi. Agora é só... Depois cola os legumes. Só colar os legumes. Vou pedir para você colar só 2, que a gente já tá com o nosso tempo corrido. Então, para você falar pra gente, ó. Gente, finalizou, passa aquele produto ali. Depois de bem sequinho, tá? Depois de alguns dias que ele estiver assim, ó, totalmente sequinho, um jato do verniz spray fosco, para não agredir as cores. Espera secar, questão de segundos. E aí, como é um potinho, pode lavar com detergente e tá pronto para uso. Aê! Obrigada, Gi. Gostei demais de te conhecer. Deus abençoe seu trabalho mais e mais e volte para nos ensinar mais sobre biscuit. Volto sim. Até a próxima. Obrigada. Bem, e agora é hora do seu direito aqui no nosso programa com o doutor Leonardo Girundi. Roda a vinheta. Agora, seu direito com o advogado Leonardo Girundi. Oi, doutor, boa tarde, tudo bem com você? Tudo ótimo, ótima tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez, firme e forte. Doutor, hoje a gente tem aqui 2 questões. Vamos ver se dá tempo de responder as 2, Será? tá? Vamos lá. A primeira é do Luiz Fernando, de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Olha só o que ele diz. Olá, tenho uma dúvida. Vendi uma moto, a pessoa não transferiu o documento e não quer fazer isso. Tá me causando bastante dor de cabeça, pois eu quero tirar minha carteira e a pessoa só vive tomando multa. Não sei como agir. Pode me auxiliar, doutor? Ótima pergunta, porque eu tenho certeza que várias pessoas passam por essa situação. Primeiro o seguinte, negócio é negócio, amigo é amigo. Cuidado, não misture as coisas, tá bom? Então, sempre que você for fazer qualquer tipo de negócio, tome as cautelas necessárias. Dentre elas, documentos, comprovantes, relatórios de tudo que foi feito. Então, a primeira coisa é a seguinte, se você vendeu uma moto, hoje é obrigatório, inclusive, você fazer a comunicação direta no Detran. Então, você entra lá no site do Detran, tem um formulário específico para isso, você preenche esse formulário e a pessoa assina junto com o certificado ali de propriedade do veículo, da transferência, aquele certificado que você leva no cartório. Mesmo assim, eu aconselho sempre você tirar cópias desses documentos, tá? Você tem um prazo para comunicar isso ao Detran. Mas no seu caso, você já fez a venda e não assinou provavelmente essa declaração de transferência do veículo, né? Ou melhor, de comunicado ao Detran. Mesmo assim, você pode comunicar diretamente ao Detran a venda e se você conhece a pessoa e a pessoa está se negando a fazer isso, com certeza vai gerar inúmeros problemas e aí você está citando um deles, que é a questão da multa e uma consequência clara em relação a você não conseguir tirar a sua própria habilitação, mas tem outros tantos, né? Essa pessoa pode se envolver num acidente, o veículo pode ser utilizado para um furto, um roubo, um assalto à mão armada, ele pode matar alguém num acidente de trânsito. Então, tem muitas situações, muitas intempéries que podem trazer prejuízo para você. Então, tome muito cuidado com isso. Se ele não quer fazer isso, mande uma mensagem comunicando formalmente ali, um e-mail documentando isso. E mesmo assim, se ele não respondeu o e-mail ou não fez nada, você pode ingressar judicialmente pedindo para que ele transfira uma ação de obrigação de fazer, para que ele seja obrigado pelo juiz a transferir imediatamente sob pena de multas, inclusive bloquear o veículo também. Esse é o caminho. É isso aí. Olha quantos riscos, né, que a pessoa sofre diante de uma situação dessa. Então tem que correr atrás aí de uma solução o mais rápido possível. Exatamente. Doutor, temos 2 minutinhos para encerrar o programa, mas dá tempo de responder mais uma, né? Vamos ver. É a pergunta da Vera Lúcia, de Anápolis, Goiás. Ela diz o seguinte: entrei em um site que dizia retire o seu produto gratuito e pague somente o frete. Eu fiz o pagamento do frete, já que era essa a promoção. Porém, não recebi nenhuma mercadoria. Qual é o meu direito se minha compra está retida? Pode ser golpe, doutor? Deve ser golpe. Cuidado com as promessas, gente. Cuidado com as promessas. Todo mundo fala cuidado com o santo, né? Quando a oferta é demais, até o santo desconfia. Você lembra desse ditado? Então, cuidado. Se está tudo muito bonito, pode existir um problema nisso. E muitas vezes vem ali um certificado para você preencher, um formulário para você preencher, e você preenche os dados ali e piora a situação. Então, tome muito cuidado com isso. Não faça negócio de empresa que não tenha site, que não tenha endereço, que não tenha telefone, que você não possa confirmar. Tome cuidado com essas situações e eu imagino que o seu caso seja golpe. É isso aí, né, doutor? E aí, infelizmente, nessa situação não tem direito nenhum, né? Exatamente. A gente tem mesmo que ficar muito atento porque os criminosos, eles
fazem aí os mais diversos tipos de golpes, eles são cada vez mais criativos, É verdade, né? é verdade, é verdade. Doutor, obrigada, Procure a polícia, pela né? sua participação aqui de novo. E procure a polícia e faça o boletim de ocorrência. Esse é um caminho. É isso aí, tem que deixar isso bem claro, né? Até a próxima, doutor. Beijo Até grande. a próxima, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E se você também tem alguma dúvida aí sobre os seus direitos, envie uma mensagem para o doutor Leonardo Girundi no DDD 11, número 3337-5886. E assim a gente encerra o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe o restante da sua tarde, o restante da sua semana. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau, gente.